Há um versículo da palavra de Deus que diz que há uma vitória que vence o mundo. Qual é? A vossa fé. Esse versículo foi escrito, pelo apóstolo Paulo ao seu filho da fé, Timóteo. Ele fala sobre trazer a memória. Tem um versículo, no Velho Testamento, que fala que quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. E aqui ele vai falar sobre trazer a memória, recordar a fé não fingida que há. Ou seja, de repente, naquele tempo, existia uma fé fingida. Lembra quando Jesus fala? O povo agora de lábios, mas seu coração está longe? Lembra? Então ele vai falar aqui que essa fé não fingida existia primeiramente na avó. Uns falam Loide, outros falam Loide, vou ficar com Loide, tá? A versão que assim, então, mas, e a partir da avó, que passou para a filha, que é a Eunice, que passou para o neto, que é o... Quem conhece? Vamos localizar aqui. Então, quer dizer, o nome da mãe de Timóteo é Eunice. E o nome da avó, Loide. Então, essa senhora, crente no Senhor, o pai dele era grego, não tinha de repente os mesmos ensinamentos baseados na palavra de Deus, mas havia um diferencial na vida de Loide, que era os seus passos firmados no Senhor e implantar a palavra de Deus no coração e fazer o quê? Lembra aquele conto que nós cantamos, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. O que esse versículo vem nos repetir? Que Jesus falou que Deus é espírito e importa que adoram em espírito e em verdade. Então a gente vê uma fé verdadeira numa avó, numa pessoa que sabia que tinha um compromisso com as futuras gerações. Passou para sua filha e um neto, com os pastores que propagaram o evangelho. Mas também temos o avô de Jacó. Qual é o nome do avô de Jacó? Isaac é o pai. Vou dar uma dica. Aquele que é conhecido como o pai da fé, Jesus. Irmão, leitura diária, irmãos. Leitura diária, semana, Gálatas, Nós estamos falando sobre a carta da liberdade, E vai falar sobre que Abraão foi justificado pela fé. E uma vez que você tem fé em Deus e crê que Ele é galardoador, você tem a sua salvação garantida. A palavra de Deus fala que a fé sem as obras é morta. Mas a salvação não tem pelas obras, para que ninguém se glorie. Se eu der muita cesta básica, eu vou ter um lugar especial no céu. Se eu der doações a instituições de caridade, de repente a minha coroa será mais bonitinha. E falar em coroa, coloca aí, por favor, irmãos. Provérbios capítulo 17, versículos 6 e 8. Provérbios capítulo 17, versículos 6 e 8. Vamos lá? De 6 a 8, vamos lá? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Há um ditado que diz que ninguém é tão rico que não
não pode dar, e ninguém é tão pobre que não possa receber. E o que nós temos reservado de nós para a nossa geração? Isso não tem filho. De repente, né, estéril, não casei. Mas a palavra de Deus fala que as mulheres que não têm filho, estéril, têm mais filhos do que aquela que tem filho biológico. E aí, como é que explica isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer que existem os filhos da fé. Lembra quando a gente vê, né, no Velho Testamento, fala, filhinhos. Aí o apóstolo Paulo também fala com Timóteo, filhinho. Mas Timóteo não tinha um pai grego? Porque o Senhor levanta pessoas espirituais. Fica ligado, irmãos. Fica ligado. Desperta. Pode soltar uma bomba lá fora, mas nada pode medir a nossa ligação com Deus. Estamos no lugar de adoração. Reverência. Nós somos adultos. Nós temos que dar o exemplo. Então, entendendo isso, entendemos que quem quer coroa de quem? Vamos lá, no versículo 6. Volta aqui, por favor, irmãos. No versículo 6, por favor, do capítulo 17. Versículo 6. Desliga os microfones, tá? Por favor. Ora, por esse motivo. Ao 7. Desculpa, ao 7. Porque eu. É provérbio, irmãos. É provérbio 17, 6. É o provérbio mesmo. Olha só. Vai falar que os filhos, né? Às vezes os filhos têm certa ciúme dos netos, né? Acontece, porque na minha geração, né? Eu, como fui criado com meus avós, eu sempre ouvi isso dos tios. Porque na minha época meu pai me fazia assim, que na época eu não assim. Mas sabe de quê? Porque as pessoas mudam e graças a Deus mudam para melhor. Porque a palavra de Deus fala que o fim é melhor do que o começo. Entenderam? Porque as pessoas no fim, elas estão mais maduras. Elas estão mais preparadas a entender que nada pode tirar o seu foco em Deus. Se alguma coisa não fala que eu alcancei, o apóstolo Paulo fala, mas prossigo para o alvo. Se o seu objetivo é o alvo, pode vir qualquer coisa te atrapalhar, mas sua função é ser certa. Os filhos, a palavra de Deus, fala que são como flechas lançadas. Depois que você lança, o filho não tem. A comunidade, né, algumas questões políticas, tem que tentar mudar os filhos, né, até a quinta de gestação, né, o quinto mês. Mas Deus é aquele que dá a direção de tudo. Irmão, nós estamos sendo provados. Os irmãos conseguem entender isso? Ainda tem gente que não está ligada. Tem gente que não está ligada. A mãe, por favor. A mãe, por favor. Você vai cair, por favor. Um versículo eu lembro que eu vou falar muito bem. E eu hoje, mais do que tendo, guarde o seu pé quando entrar na casa de Deus. Muitas vezes fui criticado por carregar a garrafinha. Carregando, eu tive esse cálculo na minha vida, né? Mas eu sou diabética. Sou diabética não. Diabetes quer entrar na minha vida, não. Mas não quero deixar, não. Mas por questão de saúde. Mas eu prefiro carregar uma garrafa, molhando minha garganta, que toda hora eu vou levantando e tirando a atenção do foco das coisas. Então a gente tem que entender o que minha avó falava. Vamos lá, já que é dia dos avós, vou fazer uma breve reflexão. Quando você for para a igreja, você bebe água no banheiro. Até um serviço eu sou assim. Pode ir lá na minha diretora, São João, pode ir na minha diretora, eu sou mediadora do menino surdo. Imagina toda hora que você tiver que sair perto dele, eu vou te desconcentrar ele, eu tenho que ficar do lado dele. Em São João, eu tenho alunos com autismo, TDAH. E se toda hora ficar saindo da sala, as crianças saem do eixo, porque a referência dele sou eu. Já imaginou, pastor, toda hora? Por isso sempre tem alguém que traz do lado, tem
banheiro de acesso fica mais fácil. Então, isso é só hoje? O salmista falou: guarda o seu pé quando entrar na casa de Deus. E eu acho que às vezes a gente tem que guardar a língua também. Tem um versículo que o salmista diz: coloca o guarda na minha boca. Saber falar em termos de culto, falar baixo, coloca isso. Fala pouco. Há necessidades, irmãos de diretoria, tem seus carros, porque somos exemplo das futuras gerações. Então, onde você pega, como é que vai guardar o pé? Será que eu guardo o volume? Na cabeça de criança, né? Aí eu entendi. Porque o meu movimento vai atrapalhar o movimento do outro. Porque aí o apóstolo Paulo fala aqui: conhece-se a ti mesmo. A gente tem que se conhecer. E conhecer a criança, conhecer o neto. Todos os filhos têm a mesma reação a determinado comando? Não. Todos os nossos dedos têm o mesmo tamanho? Não. O polegar é dedo? Sim ou não? Não. O polegar é suporte. Como que eu descobri isso? Levei meu filho especialista em polegar no Rio, porque ele tem o polegar direito flutuante. Ele falou: minha filha, isso aí é suporte, não é dedo não. Pode dedo, ele tem falante, falou os dedos, ele tem três ossos igual os outros, só tem dois, é suporte. Aí que tem que cortar aqui, colocar aqui, fazer um movimento de pinça. A prioridade naquele momento era o coração. Entre o coração e o polegar, qual que vai interferir na vida dele? Se ele, sem coração, ele consegue ver, sim ou não? E sem o polegar? Sim. Então a gente tem que entender que tem momentos na vida que tem coisas que serão tiradas da gente. E tem todo momento coisas vindo na nossa vida, tirando a nossa atenção. Assim como lá agora, seu pé, ele tinha criança. Quando eu estava Senhor, tinha tudo também, tinha. Mas aí, cada um tem cuidado de vós mesmo. Menor da ceia. Cada um examine a si mesmo. Se dá problema de tomou remédio de pressão, então Deus conhece. Mas a gente tem que ter reverência para que não atrapalhe, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. O centro é Cristo. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo no centro. A Bíblia, o tempo é cristocêntrico. Nós estamos em 2024, descer o quê? Depois de Cristo. Cristo é a história. Por mais que os outros queiram. Então, centrado na história, nós vemos lá quando Jesus, última reflexão aqui, outra palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos para a gente pensar. Quando Jesus curou o cego de Bartimeu, antes de curar, ele foi chamado pelo Jesus, filho de Jessé. É o nome do pai de Jesus, de Jessé, foi? Não. Jesus, filho de Davi. E Davi era o pai mais próximo de Jesus? O que quer dizer o quê? Leu quando nós lemos a escritura aqui. O que significa Eva? Mãe dos seres viventes. Então, quando fala que nós somos filhos de Abraão, nós carregamos essa genética espiritual através de Cristo, através de Jesus, que da tribo de Judá que saiu Jesus Cristo. E quem era da tribo de Judá? José ou Maria? Quem que era? José. Está na genealogia de Cristo. Então, foi um homem escolhido. Então, pai, avô, quando Deus escolheu a paternidade para vocês, o privilégio de ser filho dos filhos, e vocês são glórias dos filhos. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Irmão Isaías, amigo nosso, irmão, né? Pai nosso está no céu. Entendemos? O Senhor faz a obra, nome de profeta. Já imaginou isso?
Você, irmão, é a glória da Cristina e do seu filho. Já imaginou com o Joelson? É a glória de Rodrigo, Joilson e Simone. Marli, é a glória de Jocelane e a glória de Keila. Já imaginou, pastor? Glória de Alonso e de Cristiane. Né, Rita? Isso é a glória, Rita. É de Diogo e da sua filha. Vocês estão entendendo isso aí? O Senhor escolheu, tá, Cristiane? Para ser glória. Lembra quando ele fez o mundo em 6 dias e 7 noites descansou? Né? O homem foi colocado como coroa da criação. E por isso, o tempo todo, nós estamos sendo bombardeados para abandonarmos a nossa missão. Missão de ser uma adjuntora, né, irmã? Estar ali acolhendo. A palavra de Deus fala: bem-aventurados aqueles que têm o desejo e a vontade de acolher as pessoas que são bons hospedeiros. Porque alguns não sabendo hospedar o quê? Anjos. Por isso que a palavra de Deus fala que tudo que vier às suas mãos, faça conforme a sua força. Ah, Senhor, mas eu não tenho sabedoria. E agora? Como é que faz? Vamos lá. Tiago 1,5, para encerrarmos. Tiago 1,5. O que fala? Quando nós não tivermos, pensar assim: ah, não, Senhor, e agora? Vamos lá? E se algum de vós, vamos lá, gente? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Lembra que Jesus fala? Bater, precisar, né? Buscar e acharei. Então, vai falar. Peça ao Senhor. Ele dá fragmentado? Não. Olha a terceira linha. Todos dá liberalmente. Lembra que você fala? Aquele código fala: todos que quiser, deve vir. E detalhe, o que o Senhor faz conosco de bem, o último passo fala, né? Ele fala: não lance o rosto. Tem um versículo em Provérbio que fala: eu amo os que me amam, de madrugada me buscam e me acharão. É como se fosse a sabedoria falando para aqueles que buscam a palavra de Deus. Que como os pais, avós, eu falo que eu tenho os meus netos afetivos, que são os filhos dos meus ex-alunos, né? Então, quer dizer, a gente acaba sendo professor da família. As muitos não reconhecem ali na rua, né? Muitos já mudaram, já cresceram. Os felizes dessa vez nem pensa, assim. Quando está com 6 anos até hoje, com os 14 para 20 anos, né? Tem muitos alunos meus que já estão com mais de 20. Já fizeram o ensino médio, já estão na faculdade. Mas nós temos que entender que, por mais que cresçam, que mais que evoluem, mas a palavra do Senhor não muda. Não aceite adaptações. Não aceite politicamente correto. Há pouco tempo um pastor falando que nós devemos comprar essas edições, né, que temos hoje, porque daqui a um tempo elas serão tiradas do mercado. Estão fazendo adequações. Mas a palavra de Deus é atemporal. Ela não sofre com o tempo. Os 10 mandamentos é desde o ano passado. Não matarás, não
Torturarás, não dirá qual testemunho. Lembra que o Senhor fala matar o pescoço dos filhos, encucar. Provérbios 22 fala: ensina o menino que perderá, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem outra versão que fala como se tornar adulto. Ensina, instrui. Quando nós compramos um aparelho, ele vem com um manual de instrução. Para quê? Para que ele não seja danificado. Se você fizer algo diferente do que está proposto ali, você perde a garantia do seu objeto. Eu não sei. Se eu jogar esse aparelho na água, você acha que eu vou lá e vou no técnico, na autorizado, vai ver que tem água dentro dele. Eles vão me dar outro? Não. Por quê? Porque eu não usei adequadamente. E por que muitas vezes os nossos filhos, os nossos netos não têm a mesma preocupação? Mas a palavra de Deus fala: tem falta de sabedoria? Se algum. Pode ser que você tenha sabedoria do alto, busca. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento vem de estudo. Sabedoria vem de Deus. Então, por isso que a segunda linha fala: peça a Deus. Peça a Deus. A fonte. Não é no Google, na internet. Peça a Deus. Quer ver um livro antigo que eu gosto muito? Vê o livro de Provérbios e Eclesiastes. São um livro tremendo para ensinar nossos filhos, para nos ensinar, porque ele mostra a gente viver o dia a dia, são coisas práticas. Quando chega Eclesiastes, Salomão vira e fala assim: tudo é vaidade, é em vão. Irmãos, quantas vezes eu cortei de madrugada, 3:30 da manhã, fui dormir, mas depois da noite, adiantar serviço, sabe o que deu? Estafa, gastrite, cansaço. E isso eu falo hoje para os meus filhos: não faça isso. Então, o que a gente viu que não deu certo, antes que aconteça com a nova geração, a gente vai falar: excesso de tela, aceleramento. Autismo muitas vezes é questão neurológica que vem do nascimento, mas tem coisas que são provocadas pelo meio: alimentação, excesso de tela, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Você deixa a criança 4, 5 horas para poder brincar no celular, aí chega meio dia, você manda para a escola, você acha que ela vai render? A escola tem um ritmo, o celular tem outro. Uma criança, você pode ver que tem criança que tem abstinência dela, que ela fica tremendo, ela fica no TikTok, fica ali no outros bytes, né, ou outros coisas, estilo, aqueles reels, né, aqueles vídeos curtinhos. Por que não tem? Passou de 3 minutos, não consegue. Mas a palavra de Deus não é fast food, quer dizer, que é a coisa miojo, 3 minutos. Miojo, alimento não é saudável, não. Entope veia, gordura hidrogenada, atrapalha a conexão entre os neurônios. Então a gente tem que estar ligado. Então a palavra de Deus é bem certa. Tem falta? Vai direto à fonte. Ao Tiago nos fala: a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Ou seja, Deus não vai ficar: te dê sabedoria. Se você é um bom pai, te dê sabedoria. Se você é um excelente avô ou a avó prendada, é porque eu te dei sabedoria. Não. O Senhor não vai fazer isso com você, não. Ele vai te dar autoestima. Ele vai te dar confiança. Ele vai te dar possibilidade de fazer o melhor para os seus netos. E parabéns, vovô. Parabéns, vovô. E lança a mão da água. E olhar para Cristo. O alvo é Cristo. Não tem outro, não. No caminho, vai vir os movimentos assim para te tirar da linha.
Mas aí você tem que saber o que você quer. O que Deus colocou? Certa vez uma pessoa falou assim: mas fulano é assim, assado, não tem experiência, negócio de mãe. Antigamente tinha muito preconceito, marinheiro de primeira viagem. Até uma vez que eu falei: vou tentar abrir a boca com a pessoa. Eu falei: quem deu o filho à mulher? Quem deu? Foi Deus. Se mesmo Deus que deu a pessoa a possibilidade de gerar e ter um filho, é a mesma pessoa que vai capacitar a pessoa de criar. Porque a palavra de Deus fala que nós não somos provadas nem que possamos suportar. Se por acaso vê que a pessoa não está dando conta, ore, ajude e não critique. É onde a palavra de Deus: quem é você que julga o seu irmão? Às vezes a gente acha, que eu tenho 20 filhos, tem a pessoa que chama de filho, mas cada um tem o seu discernimento. E como filhos do Senhor, nós sabemos que somos falhos. Avó, não desiste dos seus netos. Às vezes a pessoa diz: eu já eduquei os meus, agora quem matei Mateus Cavalho, né? E pariu Mateus Cavalho, não é isso que fala? Mas nós temos responsabilidades espirituais. Assim como a Loide deixou exemplo para Timóteo, assim como Abraão deixou exemplo para Jacó, nós possamos também deixar exemplo para as futuras gerações. Davi, que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Que possamos entender e ter como a Luíde uma fé não fingida. Que essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. E possamos ter a nossa fé renovada. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Pedro, vem cá para nós.